بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hoje no dia 8 do mês de Sha'ban de 1440, que equivale ao dia 13 de abril de 2019, continuamos a nossa aula sobre a explicação do significado de Islão. Como vimos, esta definição tem 4 frases. A primeira, que é a submissão a Allah através da sua unicidade, que é o politeísmo. A segunda, que é a sujeição à obediência de Allah. A terceira, que é a inocência e a imunição do politeísmo e dos politeístas. E a quarta, que será os níveis do Islão, que é o Islão, a fé e o topo, que é a beneficência. Explicámos a primeira frase, a segunda, e hoje vamos ler a explicação e tentar traduzi-la. A terceira explicação, a terceira frase, que é a imunição e a inocência do politeísmo e dos politeístas. يقول الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى: والبراءة من الشرك وأهل من الشرك الأكبر المخرج من الملة، والشرك الأصغر الذي لا ينقل المرء عن الملة، ولكنه ذريعة إلى الشرك الأكبر، بمعنى من مات وهو يشرك بالله الشرك الأصغر حكمه حكم عصاة الموحدين ممن ارتكب كبيرة ومات قبل التوبة، أي ترجى له الشفاعة، إذ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه الألباني. وقال الشيخ: وأصحاب الصغائر داخلون في هذا العموم من باب أولى. O Sheikh começa a explicar esta frase, que é a inocência e a imunição do politeísmo dos politeístas, que faz parte da definição do Islão, do significado do Islão, e que é uma obrigação para cada muçulmano, que é: temos de saber antes de tudo que os sábios da Sunna nos disseram que a definição de inocência e de imunição, que é al-bara'a, de maneira geral, esta palavra é explicada pelo facto de detestar. O facto que a pessoa deteste o politeísmo e que deteste também os politeístas. Então, a palavra al-bara'a, a inocência e a imunição, é o quê? É o facto de detestar o politeísmo e os politeístas. É importante aqui de esclarecer um ponto muito importante, que é que o facto de detestarmos o politeísmo e os politeístas não implica que sejamos violentos e agressivos com
os politeístas e que não sejamos violentos com todos os que não são muçulmanos, de maneira que os agredimos, de maneira a levar-nos a agredi-los e a os terrorizar como fazem certos indivíduos muçulmanos que são desviados e que seguem os seus próprios desejos, que são ignorantes do Islão autêntico e original. Então, tem de ser bem claro e temos de esclarecer que o nosso ponto e a nossa que o facto de detestar o politeísmo e os politeístas é uma obrigação para nós e que é um acto que vem sobretudo do coração e que cada um de nós tem de detestar e é uma obrigação de detestar o politeísmo e os politeístas. Mas que isto não obriga a pessoa a ser violenta com os politeístas ou para todos os que não são muçulmanos. Pelo contrário, o nosso dever hoje em dia é de lhes mostrar um bom comportamento, a fim de os chamar ao Islão e que eles aceitem esta religião. Era só para esclarecer este ponto muito importante. Então o Sheikh diz que nesta frase falamos do grande shirk e do pequeno shirk. O grande shirk e o pequeno shirk é o grande politeísmo e o pequeno politeísmo. Podemos dizer também a associação, o facto de associar a Allah, quer dizer a grande associação e a pequena associação. Então o Sheikh diz que a pessoa que morre, e antes disso temos de explicar um ponto também importante, que é que há uma diferença entre o grande shirk e o pequeno shirk. O grande shirk, a pessoa que comete o grande shirk, sai do Islão, sai da doutrina islâmica. Contrariamente à pessoa que comete um acto de pequeno shirk, que não sai da doutrina islâmica e não sai do Islão. Esta pessoa continua a ser considerada como muçulmano, mas cometeu um acto de pequeno shirk. Mas o que temos de saber é que, mesmo se o pequeno shirk, a pequena associação ou o pequeno politeísmo não faz sair a pessoa do Islão e não o faz sair da doutrina islâmica, este acto e este pequeno shirk, mesmo que seja pequeno, é um intermediário e é um meio que a pessoa caia e começa a cometer actos de grande associação e de grande politeísmo, que é o shirk, o grande shirk, a shirk al-akbar. Então, para esclarecer este ponto e para que seja mais claro e evidente para todos, a pessoa que morre depois de ter cometido um acto de pequeno shirk, pequena associação, pequeno politeísmo, então o seu julgamento é exatamente o mesmo julgamento que a pessoa que morreu sendo inteiramente monoteísta, quer dizer que não fez nenhum acto de politeísmo maior, al-muwahhid. Al-muwahhid é a pessoa que adorava Allah tabaraka wa ta'ala, que adora a pessoa que adora Allah tabaraka wa ta'ala unicamente e que não comete nenhum acto de shirk, de grande shirk. A pessoa que morre e que comete um acto de pequeno shirk, o seu julgamento é o mesmo que a pessoa que morre e que era uma pessoa que não cometia actos de grande shirk, mas que cometia grandes pecados, que cometia pecados capitais.
A pessoa que morre e que comete grandes pecados capitais, é considerado como muçulmano. A partir do momento que não cometeu nenhum acto de politeísmo maior, do grande politeísmo, Shirk al-Akbar. Essa pessoa, a partir do momento em que ela adorava Allah Tabaraka wa Ta'ala unicamente, mas que morreu com actos, com grandes pecados capitais, sem se arrepender antes de morrer, então o julgamento desta pessoa é que esperamos para ele a intercessão no dia da ressurreição, no dia do juízo final. Então a pessoa que morre e que cometeu actos de pequeno shirk, de politeísmo menor, associação menor, então esta pessoa tem o mesmo julgamento que a pessoa que morreu e que fazia pecados capitais, grandes pecados, e que não se arrependeu, não fez tauba antes de morrer. Quer dizer, o julgamento desses dois é o mesmo. Isto tudo para demonstrar que a pessoa que morre com pequeno shirk não é considerada como não muçulmano. É considerado como muçulmano. É considerado como muçulmano. E esperamos para ele a intercessão do profeta sallallahu alaihi wasallam no dia do juízo final. E a prova é a palavra do profeta sallallahu alaihi wasallam, onde diz: a minha intercessão é para as pessoas da minha comunidade que fizeram grandes pecados capitais. E o Sheikh de dizer que as pessoas que fazem pequenos pecados serão prioritários e estão sem dúvida, que farão sem dúvida parte daqueles que terão a intercessão do profeta sallallahu alaihi wasallam no dia do último juízo, porque os pecados deles são pequenos pecados. Para resumir e para que seja claro para todos, a pessoa que comete actos de pequeno shirk, politeísmo pequeno, é considerado como muçulmano. Não sai do Islão. Contrariamente à pessoa que faz um acto de grande politeísmo, do grande shirk, esta pessoa sai da doutrina muçulmana, islâmica, sai do Islão. E se morrer sem se arrepender, sem fazer tauba, esta pessoa vai para o inferno eternamente, para sempre. Não sai do inferno. Estou a falar da pessoa que morre com shirk akbar, o grande shirk. يقول الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى: إذن حكم الشرك الأصغر ليس كحكم الشرك الأكبر، فبينهما فرق كبير. من حلف بغير الله تعالى ولم يصل به الحلف بغير الله إلى اعتقاد النفع والضر في المحلوف به، بل حلف بغير الله تعالى جريا على العادة، كما هو متبع في كثير من الأقطار، هذا من الشرك الأصغر لا يخرج من الملة إلا إذا وجدت أسباب وعلامات تنقله من الشرك الأصغر إلى الشرك الأكبر، كأن يطلب منه مثلا أن يحلف بالله فيبادر يحلف بالله صادقا أو كاذبا، وإذا طلب منه أن يحلف بالشيخ أو بالولي قال: لا، الله أرحم الراحمين، يرحمني لو أخطأت، لكن إذا حلفت بالشيخ كاذبا فإنه لا يرحم. فيفهم من هذا اعتقاده في الشيخ
أن له تأثير وينفع ويضر وانتقل الحلف هنا إلى الشرك الأكبر، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما سمع الذي يحلف بأبيه قال: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ولم يأمره بمراجعة الإسلام، ولم يعامله معاملة المرتد. ومن هذا فهم أهل العلم أن الحلف بغير الله في الأصل من الشرك الأصغر وليس من الشرك الأكبر إلا بالصورة التي مثلنا بها. O Sheikh continua e aqui vai nos dar exemplos do que é o shirk, o pequeno shirk, do que é o politeísmo menor. E ele nos diz que há uma diferença muito grande entre o grande shirk e o pequeno shirk. Entre o politeísmo maior, o grande politeísmo e o pequeno politeísmo. Por exemplo, a pessoa que jura por outro que Allah. Como nós temos de saber todos, caros irmãos, é que é proibido e faz parte do shirk de jurar por outro que Allah. Só temos o direito de jurar por Allah. Mas há pessoas que juram por outro que Allah. Então, a pessoa que jura por outro que Allah, de maneira geral, é considerado como shirk asghar, que é considerado como shirk, o pequeno shirk. Excepto para a pessoa que o faz, mas com convicção, com crença na pessoa por quem está a jurar. Por convicção que esta pessoa por quem jurou pode ter um efeito benéfico ou pode prejudicar. Quer dizer que esta pessoa por quem jurou tem uma capacidade, tem um efeito, um impacto real. Se for o primeiro caso, é o caso, por exemplo, que é o mais comum hoje em dia, em certas partes do mundo. As pessoas juram por outro que Allah. Juram, por exemplo, pelos pais deles, juram pelo Al-Wali, as pessoas piedosas, juram pela Kaaba, juram pelo profeta sallallahu alaihi wasallam. Isto tudo faz parte de o pequeno shirk. Se for só dito com a língua, se for dito só com a língua, como são os hábitos de maneira geral das pessoas, é considerado como shirk, o pequeno shirk. Mas se for acompanhado de uma convicção no coração, de uma crença, e que a pessoa que jura por outro que Allah acredita que esta pessoa tem um efeito e que tem um impacto que seja benéfico ou prejudicial, então aqui a pessoa entra no grande shirk, no politeísmo maior. E a maneira de saber e de fazer a diferença entre os dois, o Sheikh dá um exemplo. Por exemplo, há certas pessoas, se tu fores ver e se pedires de jurar por uma causa qualquer, tu pedes a essa pessoa, e isto é real, existe, dizes a essa pessoa, então jura. Esta pessoa, se for para jurar por Allah, jura imediatamente, que seja mentiroso ou que seja verídico, que esteja a dizer a verdade ou que esteja a mentir, esta pessoa jura com facilidade, se for um juramento por Allah. Mas se lhe pedires para jurar pelo seu sheikh, pelo seu wali, então esta pessoa vai recusar, vai dizer não posso jurar.
Porque se eu jurar por Allah, então Allah vai-me perdoar, mesmo se eu estiver a mentir. Porquê? Porque Allah é o clemente, o misericordioso. Enquanto o Sheikh, o Wali, esta pessoa, se eu jurar por ele enquanto estou a mentir, de maneira com uma mentira, então ele não me vai perdoar. Aqui temos uma prova que esta pessoa tem uma crença e uma convicção no coração sobre a pessoa sobre a que ela jurou. E que não é unicamente um hábito e uma coisa que sai da língua unicamente, mas é uma crença do que está no coração, que saiu do coração através da língua. Temos de fazer bem a diferença entre os dois casos. A pessoa que jura e que é um hábito linguístico que sai da língua é considerado como pequeno shirk, politeísmo menor. Mas se for o segundo tipo, uma pessoa que tem uma crença no fundo do seu coração, então isto, e que tem a crença que essa pessoa tem um efeito, um impacto que pode prejudicar ou que pode beneficiar, então aqui é shirk akbar, é o grande shirk que faz sair a pessoa da doutrina islâmica, da religião, e é uma crença que existe e que muitas pessoas e muitos muçulmanos cometem, que é o facto de acreditarem que as pessoas piedosas, al-awliya, têm um efeito, um impacto sobre o que se passa no mundo. E isto é sem dúvida um grande shirk, porque estão a dar um parceiro a Allah Tabaraka wa Ta'ala, sabendo que o único que tem efeito e que tem impacto sobre o bem ou o mal, nas coisas benéficas ou prejudiciais, é Allah, mais ninguém. Depois o Sheikh diz que a prova do que estamos a dizer é a palavra do profeta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, onde no momento em que ele ouviu um homem jurar pelo seu pai, ele disse, o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse: vocês não sabem que Allah, ou sem dúvida, Allah vos proíbe de jurar pelos vossos pais. O profeta sallallahu alaihi wa sallam disse: sem dúvida, Allah vos proíbe de jurar pelos vossos pais. Então, aquele dentre vós que quer jurar, então que jure por Allah, ou senão que se cale. O hadith é muttafaqun alayh, quer dizer que está no livro do Imam al-Bukhari e no livro do Imam Muslim. E os sábios, a partir deste hadith, desta narração, compreenderam que o facto de jurar por outro que Allah não faz a pessoa sair do Islão. E que não é um grande shirk. E que não é uma forma de grande shirk. Não é uma forma de politeísmo maior. Mas sim politeísmo menor. Ou associação menor. Ou shirk menor. Porquê? A razão é porque o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando ouviu este homem jurar por outro que Allah, pelo seu pai, não lhe pediu de reentrar no Islão, não lhe pediu de fazer a shahada, o testemunho de fé outra vez, porque uma pessoa quando sai do Islão, temos de o convidar outra vez ao Islão. E o profeta sallallahu alaihi wasallam não lidou com ele
da maneira que se lida com um apostato, uma pessoa que sai do Islão, al-murtad, que é o apostato, a pessoa que saiu do Islão. O profeta sallallahu alaihi wasallam simplesmente disse que Allah tabaraka wa ta'ala nos proibiu de jurar por nossos pais e por outro que ele. Então aqui aprendemos, e os sábios nos dizem que tiramos deste hadith o benefício que a pessoa que jura por outro que Allah é considerado como muçulmano e que não o faz sair do Islão, da religião, da doutrina islâmica, mas que de todas as formas é proibido e que faz parte do pequeno shirk. E o Sheikh depois continua a dizer que, com a condição que a pessoa não tenha a convicção no seu coração e a crença no seu coração que a pessoa sobre a que ela jurou tenha um efeito, um impacto sobre o que é sobre o benefício ou sobre o prejudício, que esta pessoa possa ser benéfica ou que possa prejudicar. Por isso temos de ver que a importância dos actos do coração e da crença, como vimos na aula anterior, que a crença é uma convicção que está no coração. E aproveito para dizer a mim próprio, para me aconselhar a mim próprio e a todos os que estão a ouvir, a importância de aprendermos o que é o Tawhid, o que é a unicidade e os vários tipos de Tawhid e de unicidade para podermos praticar e ao mesmo tempo compreender e aprender o que é o shirk e quais são as subdivisões do shirk, do politeísmo, qual é que é o grande, qual é que é o menor, qual é o que faz sair do Islão, da doutrina islâmica, qual é que não faz sair, para que possamos nos proteger deste grande pecado que é sem dúvida o maior dos pecados. Allah tabaraka wa ta'ala يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Sem dúvida, Allah não perdoa a quem faça o politeísmo, a quem lhe associe, mas perdoa a quem quer que seja que faça um pecado inferior a este, que é o shirk. Ficamos por aqui e, inshallah, para a próxima aula acabaremos a explicação de o que é o Islão, mesmo se a explicação do Islão acabamos agora, porque na base o Islão é al-istislamu lillahi bit-tawhid wal-inqiyadu lahu bit-ta'a wal-bara'atu min ash-shirki wa ahli. Mas acho que é importante de mostrar os 3 níveis do Islão, que é al-Islam, wal-Iman, wal-Ihsan, e será a nossa próxima aula, bi'idhnillahi ta'ala. Wallahu a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.